Nós somos no meio de uma grande deliberação. O Baal HaTanya nos trouxe que existem 5 tipos de pessoas. Um tzadik completo, um tzadik incompleto, um tzadik perfeito, um tzadik imperfeito. Um Benoni, uma pessoa intermediária, uma pessoa perversa. A sua perversidade é total, e existe um perverso que não é total. Ou seja, nós somos um pouco confusos com essas categorias. E depois ele trouxe o Talmud que diz, Benonim Zeves Eshoftam. Os homens intermediários são julgados, são motivados, são governados tanto pela sua boa natureza e também pela sua má natureza. Amar Rabba, o Rabba declarou, que Gona não Benoni. Por exemplo, sou Benoni. Eu sou uma pessoa intermediária. Abaye, que era seu aluno, falou para seu mestre, mestre, você não permite a qualquer criatura viver. Você está tirando a vida de todo mundo. Por quê? Abaye argumentou, se você é um Benoni, todos que são um nível mais baixo de vocês, eles logo cairão na categoria dos perversos. E o Talmud diz sobre perversos a seguinte frase, os perversos, mesmo quando vivos, são considerados mortos. O perverso, a vida dele não é vida. Por isso, se nós somos perversos, nós somos mortos. Por isso, Abai não aceitou, falou, mestre, o que ele quis dizer para ele? Mestre, com certeza, o senhor é um tzadik, uma pessoa justa. Isso, pelo menos, nos deixa subir no nível que nós somos bem unidos, somos intermediários. Mas isso merece uma grande explicação. Isso merece uma grande explicação. Quem que é esse Benoni? O Ravim Kozer Bar Heitev. Devemos entender isso muito bem. E também devemos entender mais um assunto. Na Bíblia encontramos que Jó, numa das conversas e debates que ele teve com Deus, ele se declarou da seguinte forma. Ele falou o seguinte, Barata tzadik barata reshaim. Ele falou para Deus, Senhor do universo, você criou pessoas justas, e você também criou pessoas perversas. O que ele quis dizer? Que está tudo já predestinado. De tal forma que o ser humano não tem livre-arbítrio. Apesar que isso aqui, nós não aceitamos isso aqui. Isso, nós sabemos que Deus, quando decreta o que vai ser a alma que desce para o nosso mundo, muito é decidido sobre essa alma. Você vai ser uma pessoa rica, uma pessoa pobre, inteligente ou não tão inteligente. Mas jamais que é decretado essa alma vai ser uma pessoa justa ou uma pessoa perversa. Ou seja, apesar que a criança, antes de nascer, já é decidida, já é determinado se essa criança, ou seja, se essa alma que desce vai ser sábia ou tola, forte ou fraca, assim diante, mas se vai ser justo ou perverso, Deus não declara. Ou seja, isso não é predeterminado. Isso é deixado para cada um escolher qual que vai ser o seu caminho. E por que Jó falou para Deus, você criou tzadikim e criou reshaim? Você criou pessoas justas e perversas. Não é bem assim. E antes de mais nada, diz o autor do Tanya, chegou a hora da gente definir melhor, entender qual que é a natureza essencial de uma categoria do Benoni. Quem é o Benoni? Ou seja, Tzadik entendemos que é uma pessoa justa. Rasha entendemos que é uma pessoa perversa. Mas o que é Benoni? O que é intermediário? Se alguém de nós passa na cabeça que ele é metade e metade, uma pessoa que ele tem metade
ele tem mitzvot, metade são méritos, e metade dele são pecados. Isso diz o Baal HaTanya Bevada, com certeza isso é uma péssima definição. Por quê? Em primeiro lugar, se uma pessoa Benoni é uma pessoa que possui metade pecados, como que o Rabba, quando aquele história poderia achar e poderia declarar que ele é um Benoni, ele sabia que não tem metade de pecados. Ou seja, com certeza, o Rabba não ia se enganar em algo que é um fato tão claro, porque nós sabemos que o Rabba era tão estudioso no estudo da Torá, que sua boca nunca parou de estudar a Torá, que quando veio o anjo de morte para tirar sua alma, o anjo de morte não poderia se aproximar para o Rabba, porque ele estava com tanta santidade estudando a Torá, que o anjo de morte tinha que esperar até que ele deixou uma brecha. Ele fez um barulho contra o Talmud, fez um grande que, com isso ele distraiu o Rabba e naquela hora tirou a alma dele. Uma pessoa assim, tão virtuosa, como que ele poderia se enganar, achar que ele tem metade pecados? Como que ele poderia achar que metade de suas ações eram pecaminosos? Deus não permite. Além disso aqui, o Baal HaTanya questiona todo esse conceito de ter um pecado e ao mesmo tempo ser chamado um Benoni. Isso não existe. Por quê? Além do mais, quando que uma pessoa poderia ser considerada um Benoni? No momento que ele cometeu um pecado, ele é considerado um perverso completo, mesmo se foi um. Com um pecado, uma pessoa se torna um rachá, um perverso total. Se depois ele fez tshuva, ele é chamado um tzadik total. Ou seja, não há um momento de classificar alguém como intermediário. Antes da tshuva dele, se ele fez um pecado, ele é um rachá total. Fez tshuva, é um tzadik total. Mas talvez vamos tentar dar um outro argumento. É uma pessoa que cumpre tudo que está escrito na Bíblia, mas quando se trata sobre proibições dos rabinos, e muitas pessoas acham assim, eu cumpro aquilo que está escrito na Torá. Aquilo que os rabinos falaram, isso não serve. Talvez uma pessoa assim é chamado um Benoni, uma pessoa intermediária, já que ele cumpre uma boa metade que está escrito claramente, explicitamente na Torá. E aquilo que nossos rabinos falaram, ele não obedece, não respeita. Mas isso também não é verdade, que mesmo uma pessoa que transgride uma proibição menor dos rabinos, já é chamado um perverso. Volta a pergunta, e quem que intermediar? Talvez temos mais uma opção. Uma pessoa que ele não tem pecado nenhum, mas ele tinha que advertir alguém para não pecar, e ele falhou. Não fez a atitude correta. Talvez uma pessoa assim é chamada um intermediário. Ou seja, vamos construir um novo conceito, que uma pessoa, é verdade, qualquer pecado, mesmo rabínico, torna ele um rachá, uma pessoa perversa. E se ele fez tshuva, ele volta a ser um tzadik. Mas talvez uma pessoa, para ser considerada um intermediário, uma pessoa que ele mesmo não tem pecado nenhum, nem rabino. Mas ele não se cuidou de advertir e chamar a atenção das outras pessoas pecadoras. Diz o autor do Tales, também não funciona. Uma pessoa, se teve a oportunidade de advertir alguém para não pecar, e ele falhou, e não fez, ele também é chamado um rachá. Isso é suficiente para chamar alguém um rachá, um perverso. Com certeza, se alguém vai chegar agora e falar, eu tenho mais uma opção, sobrou uma opção, só vamos dizer alguém que respeita tudo que está escrito na Torá, na forma proibitiva, mas tudo que é positivo, ele não se cuida tanto.
Aqui já vimos nos nossos estudos de Igeret HaTeshuvah que não é tão contra Deus. Ele simplesmente não fez. Ele não foi deliberadamente fazer algo que Deus pediu para não fazer. Mas mesmo assim ele é chamado um Rasha. Se alguém poderia, por exemplo, colocar tefilim e não colocou tefilim, ele é um Rasha, apesar que é mandamento positivo. Por isso, não sobra momentos ou situações que uma pessoa pode ser considerada um Rasha. E o exemplo que o autor do Tanya dá é o seguinte, por exemplo, uma pessoa que poderia estudar Torá e não estudou. E ele está se dedicando a assuntos, não para sua parnassá, obviamente está se dedicando para assuntos que não têm importância, assuntos sem conteúdo. Sobre ele dizer nossos sábios aplicar um versículo que ele desprezou a palavra de Deus, que significa o estudo da Torá. Esta alma será inteiramente excluída. Ou seja, o pecado de não estudar a Torá quando uma pessoa pode é grande. Por isso, conclui o autor do Tânia o seguinte: é evidente que uma pessoa assim é chamada de perversa mais daquela que transgride uma proibição dos sábios. Por isso, o Benoni nosso, vamos ver quem que é o Benoni. O Benoni nosso é o seguinte: ele não tem nenhum pecado, nem bíblica, nem a Bíblia. Ele adverte as pessoas quando ele pode. Ele estuda a Torá sempre. Ele não anula nenhuma missão positiva. Ele respeita tudo. Se é assim, uma coisa ficou clara para nós. Por que o Rabbe poderia pensar que é um Benoni? Porque o Benoni, pessoa intermediária, não tem nenhuma falha. Por isso o Rabbe, sabendo que ele não tem falhas, falou: eu sou um Benoni. Mas a pergunta é justo o oposto. E talvez ele não era mais do que um Benoni. Diz o Baal HaTanya, isso era um erro. Ele realmente errou porque ele era um tzadik. Mas pelo menos entendemos a base do seu erro. Porque o Benoni é uma pessoa que o seu comportamento, sua conduta, não tem falha nenhuma, uma conduta perfeita. Só que ficamos com uma grande pergunta. Se isso é um Benoni, o que é um tzadik? Se uma pessoa respeita tudo que está escrito na Torá. Se uma pessoa adverte e chama a atenção das pessoas quando ele pode, tenta corrigir os outros. Uma pessoa que dedica todo o seu tempo para estudar a Torá. Obviamente, quando ele pode, quando ele não está na sua permissão. E qualquer mandamento da Torá, mesmo positivo, também ele faz. Tudo que é rabínico também cumpre. Para nós, isso aqui é mais do que o sadikim que nós conhecemos. É justo demais. O que é acima daquilo para ser um tzadik? Por isso, nós vamos começar agora a estudar a diferença do tzadik e um Benoni para um Rasha, para realmente entender, para poder voltar para aquilo que o Baal HaTanya diz na sua introdução, que o objetivo dele nesse livro é tornar cada um de nós um Benoni, uma pessoa intermediária. Muito obrigado.